Fala pessoal, RD Retrodata, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Galera, antes do vídeo começar, peço pra vocês deixarem um like e se inscreverem no canal caso não for inscrito. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre 5 coisas aí que na minha visão mudaram, né, ao longo aí do tempo que eu coleciono videogames aí. Então eu vou estar falando dessas 5 coisas aí que pra mim mudaram no mundo do colecionismo, né, ou coisas que eu vejo diferente, ou coisas que eu percebi nesse período colecionando. Beleza? Então é isso, pessoal. Antes do vídeo começar, não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal. Lá por meados de 2012, né, quando eu comprei meu primeiro jogo retrô, que eu comecei, né, a ter interesse em resgatar aqueles games que marcaram a minha infância, aqueles games que marcaram a minha adolescência, desde essa época, né, desde lá, mais ou menos por meados de 2012, que eu venho acompanhando o mundo de colecionismo, o mundo retrô, né, alguns canais que eu assistia nem fazem vídeos mais, né, muitos dos canais que eu acompanhava, na verdade, ou mudaram de conteúdo ou pararam de fazer vídeo, né. Então eu já acompanho esse meio de colecionismo de retrô há algum tempo, né? Eu não me mantive colecionando nesse período todo, mas alguns jogos que eu comprei, eu até cheguei, né, a falar pra vocês que eu desfiz deles por questões financeiras, mas alguns eu mantive e os tenho até hoje, né? Mas assim, me manter, né, inteirado do mundo de colecionismo e do mundo retrô, apesar de não estar ativamente colecionando todo esse período, eu sempre me mantive inteirado sobre o mundo do colecionismo, né? Então, algumas coisas eu notei, né, que mudaram, outras pode ser minha percepção. Eu vou estar falando aqui sobre algumas coisas aí que eu acho que mudaram, né? Então, a primeira coisa que eu acho, assim, que eu percebi, né, que mudou no mundo do colecionismo é que antes os itens, né, o pessoal queria desfazer por questão de estar ultrapassado, de ser uma coisa, assim, que já tá em desuso, né, uma coisa antiga ali que ninguém quer saber, e os jogos retrô e os jogos antigos não tinham tanto apreço assim, o pessoal não esquentava tanto a cabeça. Eu tenho alguns exemplos, né, pra dar, um deles aí, isso bem antes de 2012, né, quando eu era pequeno, o primeiro videogame que eu tive foi um Master System que eu consegui trocar com um amigo meu da rua lá. Eu dei um brinquedo pra ele, não sei se foi um avião, alguma coisa assim, e ele me deu um Master System e falou: ah, não tá funcionando não, se você quiser trocar, a gente troca. Eu falei: não, troca sim. Porque eu não tinha videogame, né? Eu sempre morri de vontade de ter um videogame. Meu pai com a minha mãe não tinha condições de me dar. Então eu troquei com ele lá, né? Só pra ter o aparelho enfeitando o meu hack lá, né? Mas aquele negócio de criança, né? Então eu dei um aviãozinho pra ele lá, ele me deu o videogame. Quando eu cheguei na minha casa lá, né? Eu vi que tinha um fio arrebentado lá. Eu só emendei aquele fio e ele voltou a pegar, né? Então foi o primeiro videogame que eu tive, foi baseado numa troca com um brinquedo com um amigo que eu tinha, né? Então esse daí é um exemplo de que videogames aí e coisas um pouco mais antigas não tinham tanto valor assim, né? Um outro exemplo que eu posso dar é quando eu comprei o PlayStation 2, né? Eu troquei o meu PlayStation 1 na caixa, zerado, com 2 controles originais, tudo certinho, né? Memory card, enfim. Eu dei ele, né? Esse PlayStation 1 para destravar meu PlayStation 2, né? Então, isso, se você for parar pra pensar hoje, é uma coisa assim que ninguém faria, né? Então a gente não tinha tanto apreço para videogames da geração passada ou videogames um pouco mais antigos, né? A gente não esquentava a cabeça, né? Eu tive um amigo também que deu um Super Nintendo pro sobrinho dele lá, com uns 20 cartuchos. Eu posso dizer raros, né? Mas talvez cartuchos caros hoje em dia, né? Eu lembro que tinha King of Dragons, Rei Arthur. Enfim, tinha alguns jogos bem difíceis, assim, da gente conseguir, bem caros, né, hoje em dia. Então, ele só deu pro sobrinho dele porque ele tinha comprado um PlayStation 1. Então, essas coisas não tinham valor, né? Videogames antigos e coisas assim não tinham valor. E hoje em dia a gente já vê que mudou totalmente, né? As coisas não são assim mais. E até quando eu comprei, né, meu primeiro jogo lá pra 2012, eu me interessei, né, em voltar a resgatar esses jogos antigos, eu via que o mercado já tinha dado uma mudada, né? O pessoal já estava dando mais valor para esse tipo de jogo, né? Inclusive eu que estava comprando também. Só que eu até assustei um pouco com o preço, achei um pouco caro. Eu falei: nossa, geralmente o pessoal doava esse daqui, né? Tipo, igual os exemplos que eu dei, assim, o pessoal dava e tal. Ou cobrava um preço muito barato mesmo. Então, quando eu comprei, comecei a comprar, já era um preço um pouco mais acima. Só que o pessoal desfazia muito fácil, né? Tipo, o pessoal não tinha tanto apreço nessa época aí em segurar o item ou colocar esses preços abusivos que colocam hoje em dia. Então, realmente, coisas antigas tinham o valor de coisas antigas, né?
Eu ainda aqui na minha região consigo ver isso com TV de tubo, né? O pessoal pede R$ 50 em TV de tubo aqui na minha região. Eu já vi alguns anúncios recentes aí, pessoas doando TV de tubo. Então, essas coisas antigas, incluindo os videogames antigos, eram mais ou menos assim. O pessoal geralmente dava, doava, ou cobrava um valor muito barato, né? Ninguém tinha esse apreço em ficar querendo segurar o jogo ou cobrar um valor muito alto, né? Então isso daí é uma coisa que eu reparei que realmente mudou, né, com o passar do tempo. Console antigo virou coisa de gente que tem dinheiro. Uma outra coisa que eu pude reparar, né, com o passar do tempo é que colecionismo é uma coisa muito cíclica, né? Tem muita gente que entra no hobby e sai, né, com a mesma força, né? Então a gente sabe aí, né, de praxe aí, que na pandemia teve o boom do colecionismo realmente. Muita gente começou a comprar jogo antigo. Só que vamos excluir a pandemia dessa observação que eu venho trazer aqui, né? Porque a pandemia foi algo atípico aí, mas num período normal, né? Vamos dizer assim, eu sempre reparei que o colecionismo tinha alguns ciclos, né? Parecia que tinha época que o pessoal realmente corria mais atrás de jogos e depois dava uma esfriada. Mas sempre quem quer continuar colecionando, continua, né? Quem gosta realmente continua colecionando. Mas outras pessoas costumam entrar e sair, né, do mundo do colecionismo. Isso daí é algo meio cíclico, né? Eu acho que depende muito, vai variar muito se o assunto estiver em alta, né, nos comentários do pessoal, né? Se tiver muito youtuber grande comentando disso, eu acho que mais pra hoje em dia, né? Então eu acho que depende muito aí se o assunto tá em alta nas mídias aí ou não, né? Então isso daí também é uma coisa que eu reparei. O colecionismo ele tem esses ciclos, né? De mais gente entrando no hobby, muita gente saindo. Mas quem sempre teve, sempre continua, né? Então, apesar dos ciclos aí, que eu já reparei que acontecem bastante, geralmente quem coleciona, quem gosta, continua colecionando da mesma maneira, né? E também uma outra coisa que eu acho que por esses ciclos aí, eles, além aí da mídia e tal, dele colecionismo tá na boca do povo ou não, né? De estar em alta nos assuntos ou não, eu acho que varia muito também da condição financeira que a gente está passando, né, do momento que o país está passando. Então parece que quando o país está indo um pouco melhor na economia, o pessoal geralmente compra mais, né? Quando o país está meio afundado aí em dívidas e coisas assim, inflação meio alta, o pessoal dá uma esfriada e começa a focar mais em coisas essenciais, né? E o colecionismo, a gente sabe, é uma coisa essencial para a vida, né? Então é normal de se pensar, né? Porque se o país está mal das pernas, né, ninguém vai ficar querendo gastar milhares de dinheiros com jogos, né? Vai focar em coisas realmente que importam, né? Porque realmente as condições para comprar coisas vão diminuir, né? E eu percebo isso pelo menos nesse ano. Esse ano deu uma esfriada, né? Parece que tem muita coisa encalhada, muito item encalhado, né? Apesar de eu não ter visto uma queda nos preços, né? Apesar dos preços aparentemente estão estabilizados, mas parece que tem muita coisa encalhada. Muita coisa que saía fácil não tá saindo mais, né? Então, isso daí é uma coisa que eu percebo, né? Mas é alguma coisa... Mas é uma coisa que a gente entende, né? Porque realmente o país, pelo menos nesse ano, não tá muito bom das pernas aí, né? A economia não tá tão boa assim. Então é uma coisa assim... a gente consegue perceber, né? Essa flutuação aí, né, de esquentar o mercado, enfim. Uma outra percepção que eu tinha, né, que depois que eu comecei a fazer vídeos aí, meio que eu vi que não é bem assim, é que antes, né, de eu fazer vídeos, na minha visão, a comunidade de colecionismo, né, a comunidade de retro games, enfim, a comunidade de quem gosta de games, jogos antigos, né, ou coleciona jogos novos, enfim, essa comunidade que coleciona, né, e que curte retro games aí, na minha visão, era uma comunidade muito unida. Por ser uma comunidade que tem muita gente boa, né? Muita gente boa envolvida no meio. Eu sempre achei que essa comunidade era uma das comunidades mais unidas que tinha, assim, né? Quando eu não fazia vídeos, né? Depois que eu comecei a fazer vídeos, eu vi que as coisas não são bem assim, né? Tem muita panelinha, tem muita intriga, tem muita gente que não consegue entender o que você está dizendo. Se você tiver uma opinião que seja que discorda da pessoa, a pessoa já te odeia, enfim, tem muito disso, né? Quando eu era fora, né? Quando eu não fazia vídeos, que eu era só assistia, só acompanhava, eu achava que era uma comunidade muito unida.
por ser pessoas um pouco mais velhas, né? Então já são pessoas um pouco mais maduras. E o que eu vi do lado de fora, assim, era que era um pessoal muito unido, né? Tinha uma briguinha ou outra ali, né? Alguma coisa ou outra ali, mas era uma coisa, assim, que foge à regra, né? A maioria das pessoas eram unidas. E eu vi que não é bem assim, né? Tem, sim, as suas panelas, igual qualquer outro tipo de comunidade, né? De algum assunto específico. Dá um exemplo, musculação, ou música, ou qualquer coisa assim. Eu achava que a comunidade de retro games era mais unida, mas meio que agora eu já mudei um pouco dessa opinião. Eu ainda acho que é uma das comunidades que tem mais pessoas boas no meio, né? Mas ainda assim tem sim suas brigas, suas divergências e suas panelas, né? Então isso daí é uma coisa que mudou a minha visão com o passar do tempo. A coisa que mudou, né, na minha visão, né, com o passar do tempo, com o passar dos anos aí, é que eu sempre via, né, o jogar estar, né, meio que andando de mão dadas aí com colecionar. E isso, na minha visão, hoje em dia eu vejo que não tem muita coisa a ver. Hoje em dia eu me satisfaço mais colecionando do que realmente jogando, pessoal. E essa é uma opinião um pouco assim controversa, né, um pouco polêmica, mas hoje em dia, né, eu posso dizer que eu me satisfaço mais colecionando, né, indo atrás das coisas, pesquisando preços, né, arrumando meus jogos, arrumando meu quarto gamer, pensando em outras maneiras de deixar ele mais organizado, mais bacana, né? Ficando dentro aqui do meu quarto, observando as coisas, né? Colocando um jogo para rodar ali, né? Colocando alguma coisa para mim jogar. Mas assim, estando no ambiente, né? E estando conversando sobre, vendo vídeo sobre, eu acho que eu me satisfaço mais assim do que propriamente estando jogando, né? O tempo da gente hoje em dia, né? É um tempo contado, é um tempo curto, a gente tem muitas obrigações. Talvez pode ser o tempo, né, o estágio da minha vida que eu me encontro, que eu não tenho tanto tempo assim mais. Quase sempre sobra pouco tempo para me estar jogando, né? E quando eu tenho esse tempo livre, eu quero organizar meu quarto, eu quero ver o que o pessoal está comentando, ver vídeos, enfim, né, ver coisas que estão em alta no mundo do colecionismo. Isso também consome tempo e às vezes, né, sobra um pouco tempo para me estar jogando. E os jogos demandam, né, a gente ter horas e horas pra gente estar, né, jogando, enfim, pra gente estar se divertindo com o game ali. Então, como eu não tô tendo tanto tempo assim mais, né, eu tô mais me satisfazendo com o colecionismo mesmo do que com propriamente estar jogando os jogos, né. Então, antigamente eu achava que colecionar e jogar era basicamente uma coisa só, e hoje eu vejo que não tem, né, não tem muito a ver. Você pode ser só colecionador sem realmente estar jogando. Apesar de eu jogar praticamente todo dia aí, né? Eu jogo um pouco mais jogos modernos hoje em dia do que propriamente os jogos retrô, né? Eu gosto mais de jogos retrô do que jogos modernos, mas eu acho meio desperdício de dinheiro, talvez, comprar um jogo de PlayStation 5 a R$350 e não jogar o jogo, né? Então eu dou um pouco mais de prioridade aos consoles novos, né? Na minha jogatina aí, mas eu ainda prefiro jogar os jogos retrô, né? É uma coisa meio esquisita de se for parar pra pensar. Mas realmente, hoje em dia eu vejo que coleção e jogar são duas coisas completamente diferentes, e eu achava que era basicamente a mesma coisa e realmente não é. E uma última coisa que eu venho reparando, né, que tá acontecendo hoje em dia, né, que é uma coisa assim que eu achei que nunca aconteceria, né? Eu achei que seria o inverso. Seria o pessoal meio que procurar outras maneiras de estar colecionando videogames, né, ao invés de entrar na internet e tá comprando um jogo ali. Seria uma coisa que eu achei que não aconteceria pela modernidade, pela facilidade das coisas. Mas eu acho que o pessoal meio que cansou, cara, na verdade, de entrar no Mercado Livre, ver aqueles preços tudo fora da casinha, tudo preço de gente doida, preço abusivo. Acho que o pessoal cansou disso, cara. De entrar lá, o pessoal tratar mal, né, querer, sei lá, velho, querer extorquir a pessoa, colocar aqueles preços que é totalmente fora da realidade. Eu acho que o pessoal foi cansando disso. Muito golpe, vender, até para os próprios vendedores, né? Vender videogame, o cara devolver o negócio tudo estragado, às vezes nem é o videogame que a pessoa mandou. Acho que o pessoal foi entojando, cansando disso, né, cara? Então você vê que hoje em dia o pessoal tá tentando outras maneiras de comprar os jogos, né? Outras maneiras aí de comprar os games, né? Talvez entrando no Instagram de algum vendedor específico, comprando com aquele vendedor diretamente, né? Que aí não vai ter as taxas do Mercado Livre.
às vezes é uma pessoa que você confia, né? Alguém que tem canal de YouTube, enfim, que realmente vai te dar uma garantia ali. Então, as pessoas estão comprando mais jogos assim, comprando jogos de lojas, né? De lojas que às vezes tem canal de YouTube, às vezes faz live também. Então tá comprando jogos diretamente com essas lojas, ao invés de entrar no Mercado Livre. Tem alguns sites também, né, que vendem jogos retrô, as pessoas estão indo nesses sites, né, que é fora também do Mercado Livre. Outras pessoas estão indo em feiras, né, em eventos de retro games e coisas assim, para comprar diretamente com o vendedor, no tete a tete ali, negociar. Então as pessoas estão procurando outras maneiras de comprar, né, que não seja o Mercado Livre. Isso daí é uma coisa que eu achei que não aconteceria. Eu achei que o Mercado Livre iria se expandir nessa questão aí, né, e que esses malucos que colocam preço lá na estratosfera seriam só uns malucos isolados ali, e que o pessoal conseguiria comprar, né, os jogos, ter acesso a essas coisas muito mais fácil, e isso não está acontecendo, né? O pessoal, na verdade, está cansando do Mercado Livre e cansando dessas coisas que acontecem lá, né? E meio que estão procurando outras maneiras de colecionar, né? Então é uma coisa que eu achei positiva, eu achei bacana de estar acontecendo, né? O pessoal está ficando esperto hoje em dia, o pessoal não tá sendo passado para trás tão facilmente mais, tá todo mundo procurando se inteirar, né? Tem muito vídeo também, incluindo meu canal aqui, de outras pessoas aí, enfim, sempre tentando conscientizar as pessoas, né, a procurar preço, pesquisar, se manter informado para não ser passado para trás, né? Então as pessoas hoje estão um pouco mais espertas, né? Então isso daí é uma coisa que eu vi realmente mudou, e mudou para melhor, vamos dizer assim. Pessoal, então o vídeo foi esse. Essas daí são as mudanças que eu reparei nesse tempo colecionando aí, algumas das mudanças, né? Pode ser que eu faça uma parte 2 desse vídeo aqui. Então foi isso, pessoal. Se gostou, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Tem o Seja Membro aí se quiser ajudar meu canal de alguma maneira aqui, beleza? Então é mais ou menos isso. Eu espero realmente que tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que você viu de diferenças aí, né? Com o passar do tempo colecionando, né? Quais que foram as diferenças que você notou nesse período. Então é mais ou menos isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Obrigadão mais uma vez. Tamo juntos e até o próximo vídeo.